Olá, sou da turma 305 da Escola Lobo da Almada. A gente ficou responsável de fazer um trabalho de física. Meu grupo é composto por 3 componentes. Eu sou a Kimberly, eu fiquei responsável pela parte física do experimento. Explicarei todo o processo e o conceito todo. E a Carla, ela ficou responsável pelo experimento em si, e Kelly, ela ficou responsável de falar sobre o fenômeno do experimento na sociedade. Bom, o nosso experimento é sobre blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática foi descoberta por Michael Faraday com o experimento da gaiola de Faraday. A blindagem eletrostática ocorre quando o excesso de cargas em um condutor se distribui uniformemente pela sua superfície e o campo elétrico na parte interior ele permanece nulo. As cargas elétricas são distribuídas uniformemente pela sua superfície. Isso acontece porque as cargas elétricas se afastam uma da outra. Elas se afastam uma da outra de acordo com o princípio de repulsão, que entre elas têm o mesmo sinal, até elas atingirem uma certa condição de repulsão, que no caso é chamado de equilíbrio eletrostático. Bom, no nosso experimento a gente fez primeiro com uma peneira de plástico. Assim, a gente pegou papel picado e uma peneira de plástico e o pente e só. A gente pegou o pente, penteou o cabelo e assim que ele adquiriu essa carga elétrica, pegamos e botamos em cima da peneira para puxar o objeto que está dentro da peneira. Mas, já que a peneira é de plástico, o objeto que está dentro, ele sugou a carga elétrica. A carga elétrica do pente, ele conseguiu puxar o material que estava dentro, pois o que estava protegendo não era uma peneira de metal, era uma peneira de plástico. E o papel, ele não subiu com a peneira de metal, pois o metal ele funciona como uma gaiola de Faraday, o exemplo que foi descoberto por Michael Faraday. Ela impediu qualquer efeito de eletricidade que penetrasse naquela peneira de metal. Assim, o campo ficou nulo ao distribuir as cargas uniformemente, impedindo qualquer tipo de eletricidade e fazendo com que o interior da peneira ele ficasse protegido, ou seja, ele ficasse nulo. Bom, o fenômeno da blindagem eletrostática. Bom, é a blindagem em que permite que um ser, um objeto ou qualquer material que esteja dentro de uma casca metálica, de um material metálico, ele seja protegido das cargas elétricas na sua superfície exterior. Um exemplo que é muito comum no dia a dia é o avião. O avião, a receber uma carga elétrica, os passageiros que estão dentro, eles não são atingidos, pois o avião ele é feito de metal e a superfície exterior absorveu toda aquela carga elétrica e protegeu esse passageiro que está dentro e que continuou nulo, o campo continuou nulo. E caso fosse uma pessoa de fora triscasse naquela parte exterior do avião, eles iam receber a carga elétrica, pois toda a carga que o avião tinha recebido ficou na parte externa. Os passageiros, se tocassem de fora, de dentro para fora, eles não iam se eletrizar, pois eles ficaram protegidos. Carla, e eu fiquei responsável de como ensinar vocês a fazer o experimento sobre blindagem eletrostática. Primeiro passo vamos precisar de uma peneira de plástico, de papel picado e um pente. Temos o papel picado, a peneira e o pente. O papel picado será uma demonstração de como ocorrerão os movimentos. A peneira será utilizada para ficar em cima dos papéis para manter o acesso à energia que será retirada do pente. A energia que será colocada no pente será através dos nossos fios de cabelo.
Você precisará pentear seu cabelo pelo menos uns 3 minutos. Será daí que será a energia para a eletrização dos movimentos dos papéis que estão através da peneira. Tá doida essa corrida de hoje, me deixou Mole. quebrada, porque eu tava fazendo forte e forte. Eu sou a Kelly da 305 e vou falar da aplicação da blindagem eletrostática na sociedade e no nosso dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos aqui e vou explicar. O primeiro exemplo vai ser o carro. O carro, assim, em dias de chuva a gente até escuta que é melhor ficar dentro do carro. Por quê? Porque o carro ele é envolto por uma superfície metálica. Então, se houver um trovão, esse trovão atingir esse carro, ele não vai atingir as coisas e as pessoas que estão dentro. Porque a eletricidade vai ficar na capa metálica da parte de fora do carro. Então, quem tá dentro não vai ser atingido. Agora, se aparecer alguém do lado de fora e tocar nesse carro, aí sim vai levar um choque elétrico. E também, por o pneu ter ferro, essa eletricidade ela vai descer, escoar pelos pneus e ir direto pro solo, assim como também os prédios. E desse mesmo jeito funciona os nossos eletrônicos. Por exemplo, o DVD e o CD, tanto faz. Ele é envolto por uma capa metálica, então em dias de chuva, se acontecer alguma coisa, ele não vai danificar por dentro porque vai manter pela parte de fora, nessa superfície metálica. Então é isso, obrigada. E eu queria pedir